Olá a todos, sejam bem-vindos ao Conexão Ciência Especial Safety, um podcast produzido pelo Jornalismo UEL, em parceria com a Rádio UEL e o Projeto Safety. Eu sou o Vinícius. E eu sou Estevão Vasconcelos, e hoje a gente vai receber aqui a professora doutora Marcele Carvalho sobre o Projeto Safety, que está completando aí 3 anos agora em março, né? Vamos fazer uma breve apresentação da professora e já seguimos para a nossa conversa. Marcele Nobre Carvalho se formou em farmácia pelo Centro de Ensino Superior do Pará em 1998, tem mestrado em desenvolvimento sustentável do trópico úmido pela Universidade Federal do Pará e doutorado em ciências farmacêuticas pela Universidade de Brasília. É membro do Conselho Fiscal da Escola Nacional dos Farmacêuticos e do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres de Londrina. Docente adjunto do Departamento de Saúde Coletiva e colabora com a Residência Multiprofissional da Saúde da Família pela Universidade Estadual de Londrina. Tem experiência em docência, pesquisa e extensão nas áreas de ciências farmacêuticas e saúde coletiva, com ênfase em políticas da saúde, planejamento em saúde, assistência farmacêutica, atenção básica, formação em saúde superior em saúde, trabalho em saúde, avaliação de tecnologias de saúde também, segurança do paciente e populações negligenciadas. E o mais importante, atualmente coordenadora geral do Projeto Safety. Professora, muito bem-vinda, viu? Obrigada, Estevão. Obrigada, Vinícius. Obrigada pelo convite e por estar aqui nesse podcast com vocês. Bom, professora, obrigado pela presença. E para começar a nossa conversa, eu queria pedir para você falar um pouco sobre o Projeto Safety, do que se trata, como ele nasceu e quais são as frentes em que o projeto atua. Bom, essa é uma pergunta muito legal. Daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo 3 anos de vida, né? Um projeto que é um bebezinho, é um bebê que nasceu no início da pandemia da Covid-19, em 31 de março de 2020, no auge ali das dúvidas, né, dos problemas que a gente estava enfrentando. Logo depois do primeiro caso notificado em Londrina, né, a gente começa ali as primeiras ações para reunir informações, porque imagino que todo mundo saiba o que nós vivenciamos ali no começo da pandemia. A gente não sabia nem se usava máscara, se não usava, se podia apertar a mão, se não podia, se podia encostar, se era transmitido pelo beijo, se não era, se podia falar com as pessoas. Então, dentro desse mundo de dúvidas, a gente pensou primeiro que ia fazer juntamento de informações científicas, ou seja, trabalhar com as evidências científicas, produzir síntese de evidência. Só que a gente ia produzir síntese de evidência do quê? Se não tinha evidência, né? Foi a primeira coisa que a gente se deparou. E aí disse, putz, então já que não tem evidência suficiente para produzir síntese, nós vamos divulgar informações corretas, confiáveis até o momento, para combater especialmente as fake news. Como você mesmo disse, né, é um bebê de 3 anos o projeto. A gente teve a pandemia aí a partir de 2019, né, começo de 2020, e eu queria saber o futuro do projeto, né, porque a tendência, pelo menos a visão das pessoas de modo geral, é que agora as coisas vão começar a normalizar, os números de casos vai diminuir, e aí o projeto a gente quer saber qual que é o futuro, como é que você vê, como você idealiza o projeto a partir de uma rotina que o número de casos vão diminuindo. Essa é a pergunta sempre que me fazem e toda vez eu não tenho uma resposta definitiva. Porque no ano 1 da pandemia, em dezembro de 2020, a gente achava que estava tudo bem, né? Que a gente estava se vislumbrando ali, pelo menos no Reino Unido, as vacinas. Bom, vai chegar a vacina, 2021 vai ser tranquilo, então o projeto vai acabar. Chegou 2021, março de 2021 foi aquele boom, né, de casos, mortes. O Brasil já tinha passado, eu imagino ali, a casa dos 200 mil óbitos, né? Hoje já estamos beirando os 700 mil. Eu não tenho esses números mais de cabeça, obviamente, né? Mas, enfim, passamos 2021 inteiro e a Covid surpreendendo a gente. Bom, vacina começa, né? Vai arrefecer, vai desaparecer, o projeto vai acabar, então, em 2021, final de 2021. Já estávamos quase preparando nossas malinhas para fazer outra coisa na vida. Bom, chega 2022. 2022 chegou, chega a dose de reforço,
primeiro reforço, segundo reforço. De novo, a gente tem picos, né? Claro, cada vez menos frequentes e cada vez menos intensos, mas a pandemia continuou. Inclusive, a pandemia continua, né? A gente só saiu do confinamento, das restrições e estamos aí com um percentual bastante confortável de pessoas vacinadas, né? Ciclo completo de vacinação, como a gente fala, a gente tem mais de 90% da população brasileira, né? Dependendo do grupo que você está avaliando. E já temos um número expressivo de vacinações de reforço, primeiro reforço, segundo, etc. Então, agora com a vacinação bivalente, a gente acha que vamos entrar num ciclo aí muito parecido com gripe, mas a gente tem muita dúvida, ou seja, a resposta para a tua pergunta, eu acho que ainda vamos continuar com a Covid-19 no Projeto Safety, porque tem muita coisa saindo, muita evidência científica sendo publicada. Há uma dúvida ainda sobre a origem da pandemia. Recentemente a gente publicou no boletim sobre isso e também tem, vira e mexe esse assunto volta, e saber a origem faz com que a gente possa prevenir novas pandemias, né? Isso é importante. Então ainda é um mistério. Ainda é um mistério como é que a Covid evolui, ainda é um mistério a Covid longa, ainda é um mistério o que vai acontecer com as pessoas que tiveram Covid, porque elas ainda estão manifestando todo tipo de sintoma, está sendo catalogado, sinal e sintoma. Enfim, a ciência ainda tem muito a percorrer com relação ao novo coronavírus e à Covid-19. Então a gente ainda espera que 2023 seja um ano para o projeto de Covid-19, colheita, né? A gente está colhendo frutos desses 3 anos, né, de produção. A gente tem algumas novidades pelo caminho, talvez eu tenha a oportunidade de falar, mas por enquanto, 2023, a gente vai continuar com a Covid-19. Só confirmando os números que você citou, os números atualizados da Covid, são mais de 37.200.000 casos de Covid no Brasil até hoje. E em relação aos óbitos, são quase 700 mil mesmo, 699.917. Tá bem perto de chegar em 700 mil mortos no Brasil pela pandemia, né? Então eu queria saber quais são as ações que o projeto faz, mesmo mais direcionado ao público que acompanha as redes sociais. Como que vocês trabalham nesse sentido? Então, o projeto, ele também nesses 3 anos, um projeto de extensão de 3 anos, ele passa por muitos formatos, né? Mas desde o início, a gente tem apostado nas redes sociais para as pessoas mais jovens, porque é quem faz o projeto, né? O projeto é feito por estudantes de graduação da Universidade Estadual de Londrina. Então, eles estão sempre na idade de vocês, né? 17, 18, 19, 20. Professor que envelhece, mas o estudante está sempre jovem, né? E aí, portanto, a rede social jovem é pra gente ainda, né? É o Instagram. Não sei se eu estou falando bobagem, mas ainda é o Instagram, a nossa grande rede social que atinge, né, os estudantes da faixa etária de vocês. Mas a gente tem um Facebook que está voltando, né, que é mais ou menos a minha faixa etária, para cima. A gente tem o boletim, que é divulgado no site e outras redes sociais, né? Toda segunda-feira, a cada 15 dias, vai ao ar o boletim informativo do Projeto Safety a partir das 18 horas. Esse é um grande veículo que a gente usa para disseminar informação correta, confiável e combater fake news. E também temos um canal no YouTube, tá meio paradinho, mas voltando também, exatamente em função daquilo que a gente estava falando. Toda vez que chega fim do ano ou perto do fim do ano, a gente acha que vai mudar de foco, que vai fazer outra coisa da vida, que vai passar a régua no projeto, e aí a Covid-19 surpreende a gente, então precisamos sempre estar revendo as nossas redes sociais. Então, as principais são essas: Instagram, né, que a gente divulga card diário, né, com informações, tem uma grade de programação definida, e o nosso boletim que é quinzenal. Marcele, você falou das redes sociais e a gente viveu também um ano de muitos conflitos, né? De muita intensificação do ambiente virtual, uma guerra ideológica, de desinformação, de informação. De que forma você acha que o projeto contribuiu para diminuir as fake news, informar a população? E quais foram os projetos que vocês desenvolveram justamente para diminuir essa desinformação? Olha, primeiro que quando a gente pensou no projeto, a gente não sabia nem quem a gente ia atingir. O tamanho das nossas pernas e o alcance. A gente não sabia se ia ser só profissional de saúde, se ia ser a população em geral. A gente
começou achando que era para profissional, tanto que a linguagem do boletim é bastante técnica, né? Mas depois a gente foi revendo isso, porque foi percebendo que os boletins também eram lidos por leigos, não somente por profissionais. E aí a gente começou a ampliar a nossa forma de divulgação, porque se você não divulga, as pessoas não leem. E aí passamos também a rever a linguagem do boletim. Então, hoje, quem consegue acessar os nossos boletins e ler, tem um pouco de linguagem técnica, tem um pouco de jornalismo, tem um pouco de situação epidemiológica, tem um pouco de matérias sobre as atividades realizadas pela UEL, tem entrevista. Então, ele foi se diversificando e também se transformando como a própria pandemia se transformou, né? Essa é uma coisa. O alcance do projeto, se me perguntar, eu não faço a menor ideia, porque eu sei o quanto a gente tem de visualização, né, as estatísticas do projeto, né? Eu sei que a gente tem alguma métrica por conta das estatísticas de visualização, engajamento, clique, acesso ao site, por exemplo. O site já teve mais de 5.000 acessos em 3 anos, o que para a gente é bastante interessante. A gente já teve vídeo no YouTube com mais de 500 visualizações. Para a gente que não é youtuber, nós que não vivemos disso, né? Não patrocinamos nada. Bom, achamos que teve um alcance bastante interessante. O nosso vídeo mais visualizado, que é esse que teve mais de 500 visualizações, foi exatamente sobre se precisava continuar passando detergente e álcool em materiais, objetos. Porque no início da pandemia a gente tirava roupa, fazia, né, a área suja, a área limpa, passava álcool em tudo, teve gente que se intoxicou por conta disso. E esse vídeo que fala que não precisava mais fazer, baseado em evidências, etc., foi o vídeo que mais teve visualização. E ele foi produzido em função de uma fala de uma das médicas mais conhecidas na pandemia, que foi a doutora Margarete Dal Colmo. Ela deu uma entrevista para a Fiocruz falando sobre essa desnecessariedade, né? Não era mais necessário você fazer esse tipo de ritual de limpeza. E a gente, vamos fazer um vídeo então falando disso, pode ser que fique interessante. E acabou tendo alcance. A gente faz a menor ideia se os vídeos vão para o WhatsApp, a gente imagina que sim. E teve um momento do projeto que a gente acabou fazendo uma parceria bastante interessante com o consórcio Sismepar, que é um consórcio de municípios que oferta uma série de serviços de saúde, e alguns dos nossos vídeos, eles passavam na sala de espera para os pacientes. E eu recebi várias vezes gente dizendo: o que você está fazendo aqui na sala de espera do consórcio, falando de Covid, falando de máscara, falando de infecção? Não sabia que eu estava aí. Não, está aqui sim, passa o dia inteiro, o povo fica ouvindo aqui e fica assistindo. Então tem coisas que a gente não faz a menor ideia de onde a gente alcançou. A gente sabe que a gente alcançou porque tem algum feedback, até fora do estado do Paraná. Tem gente, colegas, amigos de Brasília, do Rio Grande do Sul, quer dizer, as redes que a gente faz, que falam: olha, o boletim chegou aqui, a gente está acompanhando. Gente que faz, inclusive, encomenda para a gente: olha, a gente quer ver uma matéria assim, assado, cozido. Então, essa métrica eu não sei te dizer e qual foi o alcance. A gente também tem as ações este ano que vão ser ações extramuro, né? Além das ações virtuais, remotas, que a gente fez muito por conta do confinamento. Mas a gente tem as ações agora presenciais nas comunidades. Começamos com a RU, né? Ações de educação e saúde ali no Carnaval, ali no dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate ao HIV/AIDS. Fizemos essas 2 ações e a ideia é intensificar também a educação e saúde nos territórios. Professora, você falou sobre a importância dessa divulgação de informações corretas, né, durante a pandemia, e esse é basicamente o principal foco do projeto, eu acredito. Como que vocês se municiam de informações corretas, oficiais e verdadeiras no momento em que existe, acho que, muita dúvida sobre a fonte da informação e muita gente compartilha informações com fontes falsas ou informações falsas sem fonte nenhuma, né? Como que vocês fazem esse filtro para ter certeza de que vocês estão compartilhando uma informação útil para a população? Até porque, como você mesmo disse, o conhecimento sobre o vírus, o funcionamento dele vai mudando ao longo do tempo, né? Então, no princípio ali, os principais autoridades realmente falavam: não, tende a ser uma gripe passageira, mas assim,
Entrou 2 meses ali, o pessoal já falou, não, peraí, não é isso não, né? Então, a própria ciência, ela vai se mexendo, às vezes nem só com desinformação, mas com informação incompleta, né? Com Sim. informação que ainda não foi Com desenvolvida. atualizações. Né? Isso. Uma coisa curiosa que aconteceu por conta da pandemia foi o acirramento da produção científica. Né? Então, a ciência aberta, por exemplo, compartilhamento de dados, publicação de revisão rápida, material científico rápido, atualizações rápidas, isso a pandemia trouxe. A gente tem uma pré-seleção de fontes de informação no projeto. Então, a gente tem em torno de 8 a 9 grandes fontes científicas, que são revistas científicas que têm alguma comunicação e divulgação da ciência, que é uma linguagem um pouco mais acessível. Mas os estudantes do projeto não só leem as notícias, né, as chamadas jornalismo científico que tem. Por exemplo, a Science tem um jornalismo científico. A The Lancet, que é uma revista bastante conhecida na área da saúde, também tem o seu jornalismo científico. Quase todas as grandes revistas de ciência têm investimento em jornalismo científico, né? As Science News, por exemplo, que é para dizer, olha, hoje no nosso número, no número da semana, né, nós publicamos tal pesquisa e a pesquisa do momento. Então também há um investimento dessas grandes revistas também de fazer o jornalismo científico, ou seja, traduzir a informação científica numa informação, numa fonte jornalística. A gente tem uma pré-seleção que vai exatamente da The Lancet, passa pela British Medical Journal, New England Journal of Medicine, passa pela JAMA, que é uma revista norte-americana, e outras revistas, geralmente norte-americanas, europeias, principalmente inglesas, e algumas brasileiras, como, por exemplo, uma excelente fonte de informação, que é o Jornal da USP. O Jornal da USP é uma fonte de informação que a gente usa bastante no projeto, porque é um jornal que faz divulgação científica da universidade. Então, ela pega geralmente matérias da Fundação FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo, e vai atrás de pesquisadores e faz um material muito, muito legal. Outra agência de notícia muito, muito importante, fica a dica também para quem quiser ler direto nessas agências, é a agência de notícias da Fiocruz, da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, que é uma das maiores, né, fundações e institutos de ciência do Brasil, de onde, inclusive, vem a atual ministra da Saúde, Anísia Trindade, foi a primeira mulher presidente da Fiocruz e hoje a primeira ministra da Saúde do Brasil. E tem uma excelente agência, uma área assim, enorme de comunicação e informação científica, um instituto bem grande lá dentro. Além de fontes como o Butantan, as sociedades médicas também tem uma área científica bastante forte. Enfim, então a gente busca informações em fontes que a gente considera confiáveis, e são, porque são excelentes referências na área científica, e a partir disso a gente vai avaliando por data de publicação, lê o material, vê quem é autor, checa também a autoria, checa, né, as informações ali do resumo do trabalho, para ver se as informações estão corretas. Não é porque está publicado numa revista científica que não tem problema, às vezes tem problema. E além das fontes científicas estrito, né, a gente usa jornais. Né, os grandes veículos de comunicação, depois de um tempo, a gente passou a usar como fonte. Por quê? Porque quando o Brasil teve o apagão de dados e a gente teve problema com informação científica e dados no país, quem forneceu informação para a gente foram os consórcios de veículos de jornais. Dados sobre Covid-19, óbitos, casos, depois de vacinação. Então a gente acabou também usando essas fontes, que são boas fontes de informação. Você falou a respeito da atual ministra, né, da Saúde, e aí a gente queria te perguntar justamente sobre isso. A gente passou o período da pandemia, em sua totalidade, por um governo que não via a ciência como uma prioridade. Como que foi passar por esse momento em que a universidade como um todo, a ciência estava em xeque, e como que é nesse novo momento ter uma representante da Fiocruz e, né, uma pessoa que notariamente é bem reconhecida pela ciência e pela universidade? Como que foi passar por esse processo e como que você vê esse novo cenário? Olha, eu imagino que para os meus colegas cientistas deve ter sido tão ruim quanto foi para mim, né? A ausência de investimento em ciência, tecnologia e inovação
Vocês devem ter acompanhado na imprensa, né? O governo anterior chegou a cortar 92% de recurso do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então não dá para você fazer ciência sem dinheiro. A gente já tem um país que dinheiro de ciência vai para alguns institutos, para algumas instituições e não vai para outras, né? Isso há uma desigualdade enorme de acesso a recursos. E, então, de um lado você tinha ausência de recursos para ciência e tecnologia e do outro você tinha o Ministério da Saúde, que passou por inúmeros ministros, entre eles ministros militares, um ministro militar, né? Um ministro colocado lá porque, teoricamente, seria um especialista em logística, mas que, entre as coisas que a gente viu desde a aprovação, não aprovação pelo Ministério, porque acho que isso tem que ficar claro, né? Mas a entrada foram colocados alguns medicamentos sem evidência científica, para falar mais corretamente, alguns medicamentos sem evidência científica de eficácia em protocolos de manejo da Covid-19 pelo próprio Ministério da Saúde. Então não foi uma invenção de alguns poucos grupos que acabaram usando medicamentos sem comprovação. O próprio Ministério da Saúde veiculou protocolos com esses medicamentos. E medicamentos que depois se mostraram, inclusive, sem nenhuma eficácia para tratamento da Covid. E o que é pior, se ele só não tivesse eficácia, não fizesse efeito, era uma coisa. Mas alguns eram prejudiciais. Alguns apresentavam reações adversas de moderadas a grave. E isso era um problema. É um problema, inclusive, você usar medicamentos que são inseguros. E isso estava lá na pasta do Ministério da Saúde, quem deveria zelar pela saúde da população naquele momento bastante traumático. E todo mundo acompanhou, né, a briga entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tentando aprovar vacina, tentando garantir que a gente tivesse acesso a um dos poucos recursos que a gente ainda tem para combater a Covid-19, e o Ministério da Saúde, que não queria aprovar vacina, que não queria comprar vacina, que ficou retardando a compra de vacina. Então, por um lado, né, para a ciência, esse período foi terrível, né, foi difícil, mas ao mesmo tempo foi combustível para a gente, né, para a comunidade, mesmo com muita dificuldade, se fortalecer, né, se manter ativa, porque também foi um período que não só a comunidade científica internacional, mas a comunidade brasileira também avançou, apesar das dificuldades, apesar do pouco ou quase nenhum investimento, apesar da campanha contra a ciência. E nós tivemos ali, tanto que a Anísia, na primeira oportunidade, né, num governo como a gente tem hoje, passa a ser a ministra da Saúde. Sim. Ela atravessa esse período de trevas, né, como presidenta, inclusive reeleita na Fiocruz, a primeira mulher, como eu já mencionei aqui, ela passa, porque a Fiocruz, inclusive, foi a primeira a ter uma plataforma tecnológica de desenvolvimento de vacina, né, à exceção do Butantan com a Coronavac, mas que vinha desenvolvendo uma vacina que era a vacina Oxford, né? Então as duas grandes instituições brasileiras ali desenvolvendo vacinas, mas uma estadual, o Instituto Butantan do Estado de São Paulo, e uma vinculada ao governo federal, que é a Fiocruz. A Anísia passa por esse processo, não é à toa que você tem, né, a própria Margarete Dalcomo sendo eleita a mulher do ano, né? Enfim, a Ethel Maciel, que hoje está lá no Ministério da Saúde, na pasta de imunizações, é uma alta pesquisadora na área, enfim. Então, apesar dos solavancos, das dificuldades, e a gente pagou com vida humana, né? São quase 700 mil, como você mencionou, e a gente pagou com essas vidas, mas foi um momento que para o safety, para a ciência, mesmo com dificuldade, foi fértil. Em que sentido? Para eu não ser mal interpretada, né? Gerou comoção, gerou raiva, gerou indignação e fez com que a gente se movesse num cenário de completa adversidade. Então parece que na adversidade a gente ganhou força e usou a ciência contra o grupo anti-vax, contra o grupo anti-ciência, né? Então houve ali um embate que poderia ter poupado vidas humanas, obviamente, poderia ter sido bem menos do que houve óbitos pela Covid-19, mas por outro, né, a gente, numa queda de braço ali entre a ciência e o negacionismo, parece que a gente saiu ganhando. Marcele, já encaminhando aí para o nosso final, eu queria que a gente começou, né? A minha primeira pergunta foi sobre o futuro em um cenário sem Covid, mas eu queria saber
né, por enquanto ainda temos Covid, o cenário próximo, o futuro, nesses novos projetos, como por exemplo esse podcast que a gente está fazendo, tá desenvolvendo, e quais são esses projetos que você está desenvolvendo aí com o Projeto Safety e as suas ideias para esse ano? Olha, a gente quer intensificar uma coisa que a gente descobriu com a pandemia, que a gente também não sabia, que a gente fazia vídeo, que a gente fazia podcast, que a gente fazia, né, que a gente sabia se comunicar. Eu sou farmacêutica, né, não sabia, aprendi a editar vídeo, aprendi a fazer um monte de coisa que eu não... fazer card, né, sem querer pegar o lugar de design gráfico, artista visual, nada. Eu continuo sendo pesquisadora, professora e farmacêutica. Mas eu acho que tem uma coisa que aparece para a gente muito fortemente nesse contexto, que é o que a gente está fazendo, inclusive aqui nesse podcast, que é a divulgação da ciência, sabe? A gente já vinha num movimento de popularização da ciência, divulgação científica, traduzir aquela informação que muitas vezes é inalcançável por uma boa parte da população. A gente tem dificuldade de compreender alguns termos e é muito natural, porque é uma linguagem muito específica de algumas áreas da ciência, mas a tradução disso, e não só a tradução, mas fazer com que essa informação, esse conteúdo chegue de forma muito acessível, porque a ciência está na vida de todo mundo, né? A ciência está no nosso cotidiano, está do ovo que a gente frita, né, da água que a gente esquenta para fazer chá, até, né, os materiais que a gente está usando aqui na mão da gente para se comunicar, como é o caso do celular, do microfone. Isso aqui tudo tem ciência, onde a gente está, né? Ciência e tecnologia. E aí, um dos caminhos que a gente tem no projeto é intensificar as nossas ações de divulgação e popularização da ciência. E aí, uma vez que a Covid, que a gente não sabe, porque toda aposta que a gente fez, né, a gente não foi bem sucedido, talvez as apostas fossem muito otimistas, né? Porque era o nosso desejo sair da pandemia, sair do confinamento. Então agora a gente está mais realista. Então, numa perspectiva realista do projeto, a gente quer continuar divulgando ciência, a gente quer continuar aproveitando o cenário hoje favorável, né, da divulgação científica e dizer assim, gente, ciência está no cotidiano, ciência está na vida da gente, ciência está desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. Né? Quando a gente nasce, a gente, inclusive vacina, é uma coisa que tem que dizer para todo mundo, mesmo aqueles que são refratários, que não gostam de vacina, que acham ruim, que acham que a gente não deveria tomar vacina. Ninguém questiona o calendário vacinal, todo mundo toma vacina da hora que nasce até a hora que morre, mas com a Covid-19 virou aquela coisa assim, a gourmetização da vacina, eu quero escolher a vacina que eu vou tomar, eu não quero aquela que faz o braço cair, prefiro aquela que faz o nariz ficar inchado, enfim, ou o pé ficar grande. Virou assim, nós passamos por esse processo também. Acho que o projeto tem uma vida longa, independente da doença ou da condição ou daquilo que vai ser o elemento central do projeto. Eu acho que ele se consolida como um projeto de divulgação científica e popularização da ciência mesmo, né? Então, os próximos caminhos, a gente não sabe. A gente espera que não surja nenhuma nova pandemia, nenhuma doença reemergente, embora a gente esteja num cenário de doenças reemergentes o tempo todo, né? O tempo todo a gente está diante de um novo vírus ou de um vírus que já teve no passado ou de uma bactéria, mas que volta, né? Então as doenças infecciosas reemergentes são uma ameaça no mundo, isso, o mundo inteiro está de olho em relação a essa situação, mas também novos tratamentos, avanços tecnológicos. Eu acho que esse é o futuro do projeto. É um projeto que está ativo até 2025, né? Então a gente tem um percurso, aí tem um chão para caminhar. Mas não sabemos ainda. Vamos intensificar as ações, né, do boletim. Quem sabe vem aí uma revista, que é uma coisa que a gente vislumbra, e vem aí uma série de livros a serem publicados pelo projeto. Não vou dar spoiler ainda, mas um deles é um livro de entrevistas, né? As entrevistas que foram realizadas ao longo desses anos no projeto. Vai virar um livro organizado pelo jornalista Vinícius Fonseca. Além dos editoriais do Reinaldo Zanardi, que vai virar um outro livro também. Em primeira mão você viu no Tinha Conexão. Que mencionar ele, né? Verdade. Professor, só encaminhando para o fim rapidinho, quantos estudantes hoje fazem parte do projeto? Olha, nós somos uma comunidade de aproximadamente 35 pessoas, 35. Estudantes nessa faixa aí dos 30. Perfeito. Só pra gente ter pra caramba. Essa dimensão de onde o projeto chegou, né? Completando. Já tivemos 80, viu? Já 80? Fomos uma comunidade de 80 membros. Nossa Senhora.
Então é isso, nós conversamos aqui com a professora doutora Marcele Carvalho, que falou um pouquinho sobre os 3 anos do Projeto Safety. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, obrigado ao Moisés, aí ao Guilherme, pessoal da produção que ficou ali na mesa de som produzindo esse podcast. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.